Belo Horizonte. A capital dos mineiros, projetada pelo engenheiro paraense Arão Reis, comemora 122 anos. Hoje, a quarta cidade mais rica do Brasil em PIB. No passado, a construção do Arraial do Belo Horizonte foi um marco na história do país. A diferença da capital para Belo Horizonte, ela se origina com todo o processo de reestruturação do Estado brasileiro, de uma forma mais geral, né, com a proclamação da República. A ideia é um pouco de se afastar de Ouro Preto, que era sempre muito identificada com o passado colonial, com o vínculo a Portugal, que era o que a cidade, a nova capital, representaria essa quebra desse vínculo com o Império e o advento da nova República. Mas o fato de Belo Horizonte ser próximo de Ouro Preto e também estar próximo ali de Curvelo, Paraúna, mais central no estado, acabou gerando aí a possibilidade de uma composição política para trazer a capital para o que viria depois a ser Belo Horizonte. A localização foi decidida em 17 de dezembro de 1893. A comissão construtora da nova capital ficou responsável pelo planejamento e pela construção da cidade, que foi inaugurada 4 anos mais tarde. Quando a gente fala da inauguração da cidade, a gente ainda fala de uma inauguração de uma cidade que estava por se construir, que foi se construindo ao longo de um longo período e, na verdade, um período pelo qual a cidade passou por uma crise econômica severa que fez com que essa construção demorasse ainda mais. Na data da inauguração, a cidade se resumia a alguns poucos prédios públicos feitos para abrigar os funcionários que iam ser transferidos da antiga capital. Belo Horizonte se tornou um grande canteiro de obras e demorou 30 a 40 anos para ser construída. A cidade, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, teve todo o seu processo de construção documentado. A memória da capital começava a ser produzida. Muitas vezes a gente tem a impressão de que Belo Horizonte nasceu em 1897, de que não tinha nada aqui nesse território antes da construção da nova capital, e a gente acaba cometendo o erro de apagar essas pessoas que estavam aqui trabalhando, criando suas famílias, suas casas e tudo. E ao mesmo tempo que, do ponto de vista da comissão construtora da nova capital, havia um interesse muito grande de preservar toda a memória em torno do processo de construção. Então instalou-se um gabinete fotográfico que fotografou todo esse processo. Por outro, a construção de Belo Horizonte, ela se dá em cima da destruição de um antigo arraial. Um dos poucos exemplares arquitetônicos que sobraram desse período é o casarão, que está aqui atrás de nós, que hoje cedia o museu. Esse casarão ele fazia parte de uma fazenda que era vizinha ao arraial e foi uma das poucas construções que sobreviveu à destruição promovida pela comissão construtora. Objetos usados no período da construção e transferência da capital hoje são instrumentos que contam a história da cidade. A restauradora do Museu Abílio Barreto explica melhor esse processo. A partir do momento que os objetos entram dentro do museu, eles deixam um pouco de serem os objetos de uso doméstico e cotidiano, passam a ser objetos musealizados e aí sim passam a ter um crédito de objeto referência para a memória das pessoas. Então, quando esses objetos chegam ao museu, normalmente eles chegam por doação dos proprietários, a gente tem essa preocupação de, primeiro, esse objeto ele faz referência à história de Belo Horizonte? O Belo Horizontino consegue se identificar nele? Essa pessoa que doou o acervo, ela é belo-horizontina, ela é mineira? Qual é a relação dela com a capital? Isso acaba transparecendo um pouco nesse nosso imaginário, um pouco na memória do cidadão. Então eu acho que os objetos, eles são a materialidade da memória. O historiador e jornalista Abílio Barreto iniciou um processo de pesquisa que tinha como objetivo reunir objetos que pudessem compor um museu histórico de Belo Horizonte. Esse projeto foi concretizado em 1943 com a fundação do Museu Histórico de Belo Horizonte, que hoje leva o nome do seu idealizador. Olha, um museu histórico ele é composto hoje por aproximadamente 60 mil itens de acervos. Esses acervos são das mais diversas tipologias. A gente vai ter desde uma
pena de caneta até uma residência, desde um quadro até uma locomotiva. A história de todos aqueles que de algum modo construíram essa cidade é pouco lembrada. O trabalho, no entanto, foi eternizado em todos os espaços da capital mineira. Na verdade, o trabalho ele influencia de forma significativa na elaboração, na concepção, na execução, na forma como se dão os espaços. E se hoje somos uma Belo Horizonte imponente, é porque nascemos arrojada. Não é mesmo, Drummond? Não o passado cor de cores fantásticas, Belo Horizonte sorrindo púber e núbio, sensual sem malícia. Lugar de ler os clássicos e amar as artes novas. Lugar muito especial pela graça do clima e pelo gosto, que não tem preço, de falar mal do governo no lendário Bar do Ponto. Cidade aberta aos estudantes do mundo inteiro, inclusive Alagoas, maravilha de milhares de brilhos vidrilhos, Mário de Andrade mente celebrada. Não, Mário, Belo Horizonte não era uma tolice como as outras. Era uma provinciana saudável, de carnes leves pesseguinhas. Era um remanso para fugir às partes agitadas do Brasil, sorrindo do Rio de Janeiro e São Paulo, tão pra Fentex as duas, e nós lá, macio amezendados na calma e na verde brisa irônica.